vamos para o companheiro Moisés Celerges, companheiro presidente lá do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, sindicato histórico, berço do novo sindicalista. É um baita orgulho estar falando com você aqui, Moisés, pela primeira vez no programa. Um baita orgulho também conversar com todos os demais convidados. Enfim, qual é a avaliação que você faz desse primeiro semestre para a categoria metalúrgica em específico e também para o cenário de país de um modo geral? Afinal de contas, a gente, de onde a gente veio, né, a gente não está tratando somente de uma mudança com relação à melhoria do cenário para essa ou aquela categoria, né? A gente afastou aí tempos muito sombrios que impactavam a gente de modos muito mais sérios e amplos até, né? Até em termos de riscos democráticos. Enfim, Moisés, qual é a leitura que você faz nesse momento? Bom, legal. Bom, boa noite, agradecer o convite aí do Sindipetro NF, parabenizar a direção que vai tomar posse, né? Pelo que eu ouvi aí, Isso. dia 2, parabenizar a nova direção. Aqui cumprimentar, então, o Guilherme, a Adriana e o Carlos do Diese e dizer que a avaliação do que a gente tem acompanhado ela é extremamente positiva. Eu acho que talvez o Carlos aí da subseção do Diese ele pode falar um pouco melhor para nós, mas se levantarmos o mês de maio, por exemplo, só para que a gente tenha uma ideia, foram feitos 759 acordos. Desses 759, 88% com aumento real de salário. 11% conquistaram o INPC e 0,5% que foi abaixo da inflação. Eu não vou falar dos outros números, senão eu vou quebrar o Carlos aí, que ele deve ter os números, né? Mas a gente avalia que é um resultado positivo. Nós sabemos que, no caso aqui da indústria, ela depende de vários fatores, né? A economia crescendo, a economia estando crescendo é uma situação. A economia estando em recessão, ela é um outro cenário. No nosso caso aqui, em especial dos metalúrgicos do ABC, vocês sabem que nós temos algumas montadoras de veículos aqui, caminhões, ônibus e veículos e carros, que têm acordos em separados, né? Cada um tem uma data diferente de acordo, né? Nenhuma ficou abaixo do INPC. Né? Nós não conquistamos aumento real, não estamos dentro desses números que depois o Carlos com certeza vai falar, porque a gente também depende de uma variação. Vocês devem ter acompanhado, por exemplo, o Vitor, que nós estamos fazendo uma luta muito forte, pressionando, cobrando a questão, por exemplo, da taxa de juros. Eu vou dar uma ideia para você. 50% dos caminhões fabricados no Brasil eles são feitos aqui em São Bernardo do Campo. O caminhão é uma máquina. O caminhão, quem compra um caminhão com a tecnologia que tem, ele custa mais de R$1 milhão. Tem que ter financiamento. E com essa taxa de juros alta, não existe. Teve uma queda de mais de 40% em relação ao ano passado. Isso reflete nas negociações. Né? Tem um momento que nós sabemos que tem um crescimento da economia, que é o momento de buscar melhores salários, melhores condições para os trabalhadores, e se a economia não está crescendo, a gente sente o reflexo disso de muito perto. E aí a briga é pelo emprego. Né? Vocês devem ter ouvido aí hoje falar Volkswagen dando férias coletivas, né? A questão da Mercedes-Benz, que é uma fábrica de caminhões importante, também com redução de jornada. Então, ela influencia muito nisso. E existem alguns setores também na nossa base, que a data base é em setembro, que se negocia com os grupos patronais junto à Fiesp, a Federação das Indústrias aqui de São Paulo. Já em relação a setembro, a gente já está um pouco mais otimista, porque a gente vê um pouco do crescimento da economia, a gente avalia que deve crescer aí por volta de 2% esse ano o PIB, e isso vai refletir nas negociações. Então, é esse cenário que a gente está vivendo, né, que ainda é um cenário difícil, por mais que no todo, repito, o Carlos deve estar falando aí daqui a pouco conosco,
que a gente sente já uma melhoria, mas ainda carece de um crescimento maior de economia e, principalmente para a indústria, é urgente a queda da taxa Selic, porque senão a gente não vai conseguir avançar. O presidente lá do Banco Central está caracterizado que ele luta contra o crescimento do país, não tem motivos para a taxa de juros estar 3,75%, com uma inflação baixa, né, que nós estamos vivendo. Então, a nossa luta para que a gente possa fazer melhores acordos hoje, a gente está mirando o tal do Banco Central, que vai ter que baixar os juros.